Vamos iniciar uma nova playlist para alguns episódios explorando o tema discos e mistério. Eu vou compartilhar com vocês alguns discos da minha coleção de vinil que tenham alguma relação, seja na letra, na produção ou por parte do artista, com mistérios interessantes para nós que fazemos parte do universo Mente Aberta. Espero que vocês curtam essa playlist. Inaugurando os episódios dessa nossa nova playlist, vamos falar dessa música Somebody's Watching Me, do Rockwell. Vamos conhecer um pouquinho da história por trás dessa produção e gravação e o mistério, ou os mistérios, que podem estar relacionados à sua letra e que podem ter influenciado o cantor Rockwell na sua criação. Em 1983, enquanto o mundo ainda tentava processar o fenômeno de um megaproduto de cultura pop chamado Thriller, um jovem artista da legendária gravadora Motown lançava uma música que parecia ter saído do mesmo filme de terror, Somebody's Watching Me. O artista era o Rockwell. Uma batida eletrônica dançante, camadas pesadas de sintetizadores típicos do melhor pop dos anos 80, um refrão assustadoramente cativante e uma sensação constante de que alguém está te observando. Mas o que há por trás desse clássico da paranoia pop? Como ele se conectou com a febre de terror promovida pelo sucesso de Michael Jackson? E por que essa música continua soando tão atual, quase 40 anos depois, sendo inclusive usada ou chupinhada na base de até um desses hits de TikTok brasileiro? Antes de mergulhar na música, precisamos entender quem é Rockwell. Seu nome verdadeiro é Kennedy William Gordy, nascido em 15 de março de 1964 em Detroit. E sim, o sobrenome não é coincidência. Ele é filho de Berry Gordy, o lendário fundador da Motown Records, a gravadora que lançou ícones como Stevie Wonder, The Supremes, Marvin Gaye e, claro, Michael Jackson. Para evitar acusações de nepotismo e provar que tinha talento próprio, Kennedy decidiu adotar o nome artístico Rockwell. Ele mesmo agendou sua própria audição e conseguiu um contrato com a Motown, inicialmente, pelo que consta, sem que o poderoso pai soubesse. E em 1983, Rockwell lançou seu primeiro grande single, Somebody's Watching Me. A música estourou no início de 1984, chegando ao segundo lugar na parada Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, chegando a primeiro na parada R&B e aparecendo no topo ou no top 5 em países como Espanha, Canadá, Suíça e Reino Unido. Mas o que tornava essa música tão especial? A letra de Somebody's Watching Me é simples, mas genial. Rockwell descreve um homem comum que, de repente, começa a sentir que está sendo observado o tempo todo. Ele canta: I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Ou seja, sempre sinto que alguém está me observando e não tenho privacidade. Esse personagem retratado na letra desconfia de tudo, do vizinho, do carteiro, da Receita Federal Americana e até de estar sendo vigiado enquanto toma banho. Essa paranoia não surge do nada. Rockwell já contou que a ideia nasceu depois que um vizinho brincou que ele vivia como se estivesse num aquário, ou seja, exposto, sem privacidade. A partir dessa frase, ele construiu uma narrativa quase cinematográfica, misturando humor, tensão e referências à cultura pop. Dois trechos são especialmente reveladores. But why do I always feel like I'm in the Twilight Zone? But why do I always feel like I'm in the Twilight Zone? Esta frase é uma referência direta à clássica série de TV Além da Imaginação, ou The Twilight Zone, em cujo tema de abertura, a propósito, parece ter sido inspirado um dos riffs de teclado no início da música. Esse seriado clássico da década de 50
trazia histórias de suspense e ficção científica com finais perturbadores e que nós abordamos em um dos primeiros episódios aqui no Universo Mente Aberta. Outra referência marcante da letra é a menção ao medo de tomar banho. Ela remete claramente à cena icônica do clássico Psicose, filme de Alfred Hitchcock, em que a protagonista é assassinada no chuveiro. Essas citações transformam a paranoia cotidiana em algo quase surreal, como se o personagem tivesse entrado em um filme de terror ou em um episódio da série Twilight Zone. E com isso registramos o principal elemento de mistério dessa música. A paranoia capturada por Rockwell em Somebody's Watching Me ecoa de forma inquietante um fenômeno contemporâneo relatado por comunidades que se identificam como Targeted Individuals ou indivíduos-alvo. Esses indivíduos afirmam ser vítimas de uma prática sinistra, classificada como gang stalking. Ela se caracteriza pela perseguição desses indivíduos-alvo por grupos organizados, onde estranhos recorrentes, vizinhos, funcionários de estabelecimentos ou organizações e até mesmo familiares parecem coordenar ações sutis para vigiar, assediar e desestabilizar psicologicamente a pessoa. A letra também nos remete ao conceito de Shadow People, ou Pessoas Sombra, que nós também abordamos em um episódio dedicado aqui no Universo Mente Aberta. Figuras escuras, ou entidades etéreas, muitas vezes percebidas de relance, pelo canto do olho ou em estados alterados de consciência, que parecem observar ou seguir alguém. Esse elemento adiciona uma camada ainda mais sombria a essa narrativa explorada na letra dessa música, misturando o terreno da percepção paranormal com o da incômoda sensação de vigilância humana. Além disso, quando Rockwell canta I always feel like somebody's watching me and I have no privacy, ele não está apenas descrevendo uma paranoia pop dos anos 80 ou manifestando, talvez, algum sintoma de esquizofrenia. Podemos especular que ele está, de forma quase profética, antecipando um medo que, décadas depois, seria articulado por pessoas que se dizem alvo de vigilância em massa, monitoramento eletrônico e perseguição coordenada, seja por governos, corporações ou redes obscuras de perps ou perpetradores. A música, assim, funciona como uma ponte entre a cultura pop e experiências reais, ou percebidas como reais, da parte de indivíduos que vivem sob a sombra constante da sensação de que alguém está assistindo e que, como o narrador da canção, já não sabem mais onde termina a realidade e onde começa a Twilight Zone de suas próprias vidas. Agora vem um outro detalhe curioso da história dessa música. No refrão de Somebody's Watching Me, aquela voz que canta I always feel like somebody's watching me, não é apenas de Rockwell. Quem está ali nos vocais de apoio é Michael Jackson e também Jermaine Jackson, irmão de Michael. Rockwell e Michael eram amigos de infância, o que deve ser inevitável pela faixa etária e pelo convívio que devem ter tido nos corredores e estúdios da gravadora do pai de Rockwell. Mas havia um problema. Rockwell era ainda apenas o filho do dono da Motown, enquanto Michael já era o maior astro do planeta, o rei do pop, especialmente depois do lançamento de Thriller em 1982. A Motown e a equipe de Rockwell temiam que, se o nome de Michael aparecesse nos créditos, todo o sucesso da música fosse atribuído apenas à combinação do sobrenome Gordy mais o nome de Jackson. Por isso, Michael Jackson não foi creditado oficialmente nos lançamentos iniciais do single dessa música. Mesmo assim, todo mundo sabia que era ele. Muitos ouvintes, ao ouvir a música no rádio, acharam que se tratava de um novo single de Michael Jackson, justamente porque Thriller estava tocando em toda parte. E aqui entra o elemento que transforma Somebody's Watching Me em mais do que apenas um hit pop: a conexão com Thriller. O videoclipe de Thriller, dirigido por John Landis, mesmo diretor do clássico Um Lobisomem Americano em Londres, estreou na MTV em 2 de dezembro de 1983. Diferente do que se fazia em termos de audiovisual para divulgar música até então, esse clipe era quase um curta-metragem. Tinha 12 minutos de efeitos especiais, zumbis, lobisomens
e uma estética de filme de terror classe B. O impacto foi imediato e global. E então, Somebody's Watching Me, explorando essa temática igualmente sinistra, foi lançado como single em dezembro de 1983, estourando nas paradas no início de 84, exatamente no auge da Thriller mania. As duas músicas estiveram nas paradas ao mesmo tempo. Thriller, lançado pela gravadora Epic CBS, atual Sony, chegou ao 4º lugar e Somebody's Watching Me, da Motown, alcançou o 2º posto na Billboard Hot 100 em março de 1984. Bela sacada da Motown. O videoclipe de Rockwell, por sua vez, foi claramente inspirado nessa mesma vibe de terror estilizado. A casa mal assombrada, as cabeças flutuantes, os corvos, o cemitério e as cenas de banho que remetem ao clássico Psicose criam um clima sombrio e dançante que dialoga diretamente com a proposta de Thriller. Fontes chegam a descrever a faixa e o vídeo como inspirados, em partes iguais, por Thriller e por Psicose de Hitchcock. Não é exagero dizer que Somebody's Watching Me funciona como uma espécie de primo sombrio de Thriller. Mesma época, mesma estética de terror pop, mesma mistura de funk, sintetizadores e tensão. E claro, ter a voz de Michael Jackson no refrão, algo que, mesmo sem crédito oficial, só reforçava essa conexão. Como vemos, Somebody's Watching Me não foi apenas um hit passageiro. A música se tornou um clássico instantâneo de paranoia pop, chegando ao topo das paradas em vários países e ao 2º lugar na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Décadas depois, a faixa segue sendo trilha obrigatória em compilações de Halloween e até aparece em coletâneas associadas a Michael Jackson, como o álbum Scream, mesmo não tendo sido composta por ele. A revista Rolling Stone chegou a descrevê-la como um hit internacional e duradouro e um hino perene de paranoia rock. Sua letra, abordando privacidade perdida e estado de vigilância constante, soa ainda atual e mais relevante, na nossa era das câmeras de segurança, redes sociais, algoritmos e debates sobre monitoramento estatal e corporativo. Além de provocar nossos medos em relação a fenômenos sinistros como o gang stalking e as teorias envolvendo ataques do povo das sombras. Quando Rockwell cantava I Always Feel Like Somebody's Watching Me, ele não imaginava que, 40 anos depois, estaríamos literalmente sendo observados por smartphones, câmeras e sistemas de rastreamento o tempo todo. Ou será que imaginava? Mais do que um hit dos anos 80, podemos dizer que é um retrato de uma época em que o terror saiu das telas de cinema e entrou nas paradas de sucesso, com a ajuda de dois dos nomes mais importantes da Motown, Rockwell e Michael Jackson. E você, mente aberta? Já sentiu que alguém estava te observando enquanto ouvia essa música? Já se sentiu observado, controlado, perseguido? Deixe nos comentários o seu relato ou suas reflexões sobre essas curiosidades e mistérios relacionados às músicas que estamos abordando nessa playlist. Clique na descrição desse vídeo para acessar o link da música, assim você pode ouvi-la inteira para relembrar desse hit e refletir sobre as curiosidades que abordamos neste episódio. E não esqueça de se inscrever, deixar seu like e o hype do YouTube para ajudar esse canal. E claro, compartilhe esse episódio com seus amigos de mente aberta que curtem música, ou o que pode estar além da música. E boas reflexões, mente aberta!